capítulo 3. Vamos fazer a leitura a partir do versículo 14. Apocalipse, revelação de Jesus Cristo dada a João. Capítulo 3, a partir do versículo 14, carta à igreja de Laodiceia. Diz assim: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem és frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para vesti-los, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar comigo, aleluia, no trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Soberano Deus, amado Pai, te rendemos graças e louvores. Adoramos e glorificamos e pedimos a Deus que tu fale aos nossos corações. Que tu venhas revelar, Senhor, o profundo escondido, para que possamos nos manter firmes e inabaláveis, para que o teu nome seja louvado e glorificado em nós. Amém. Capítulo 2 e 3 de Apocalipse consta 7 cartas que foram escritas para 7 igrejas na Ásia Menor. E essas cartas valem até os dias de hoje, porque elas refletem a igreja de Jesus em várias ocasiões. E nessas 7 cartas que o Senhor revelou a João e pediu que ele escrevesse, tem algumas advertências, mas também tem instruções. Tem repreensões, mas também tem promessas de bênção. O que queremos meditar hoje, e mesmo o texto sendo pequeno, ele é rico em chaves, vamos meditar apenas no que reflete ser testemunha de Jesus. Nós vimos aqui nesse texto a necessidade do crente ser quente, avivado. Não existe outra condição para o crente se não for quente e avivado. Jesus repreendeu os fariseus porque eles viviam pelas praças fazendo cara de coitados, querendo expressar um sofrimento, querendo expressar uma dor. Ora, todos nós passamos por situações difíceis. Todos nós passamos por lutas, provas, tribulações, perseguições, aflições. Mas o que o Senhor quer de nós é que sejamos testemunha de um Cristo vivo, de um Cristo ressuscitado. E como testemunhas de um Cristo vivo, de um Cristo ressuscitado, não tem como ser de uma outra forma se não for quente e avivado. Não pode ser de uma outra forma se não for cheio da glória e do poder de Deus. Não pode ser em outra condição se não for louvando e adorando o Senhor com grande alegria, em essência e em verdade. Louvado seja Deus.
A advertência que o Senhor manda João escrever para a igreja de Laodiceia era uma advertência para uma igreja que não estava nem fria nem quente, estava morna. Um dia está mais ou menos, um dia está pior, um dia está mais ou menos, um dia está pior, nunca está bem. E desde sexta eu tenho falado com alguns dos nossos a respeito da necessidade de tomar uma posição e ficar firme de pé. A necessidade de ser uma testemunha eficaz de Jesus. O nome do Senhor tem que ser glorificado em nossas vidas e não podemos ser opróbrios. O que é opróbrio? Vergonha. Não podemos servir de vergonha para o nosso Senhor, mas devemos servir de testemunha. E uma testemunha eficaz. E uma testemunha que mostra um Cristo ressuscitado, um Cristo vivo e que está sentado no trono junto com Deus Todo-Poderoso e Criador. E ele pede para João escrever isso. Ao vencedor dar-lhe sentar comigo no meu trono, assim como estou sentado no trono do meu Pai. Olha que privilégio para aqueles que perseveram na fé. Olha o privilégio daqueles que se mantêm firmes na fé. Não é só apenas ser salvo, não é apenas passar dessa vida para a glória eterna, mas é ser participante de Cristo, assim como Cristo participa junto com Deus Altíssimo. Aleluia. Devemos nos portar como pessoas que vivem o Evangelho, que morreu para o pecado e reviveu para Cristo. Precisamos viver como pessoas que vivem o Evangelho, que o mal não prevalece contra a igreja do Senhor, que estamos edificados numa rocha e não numa areia. E mesmo com altos e baixos em nossas vidas, precisamos ser constantes e perseverantes na fé para mostrar a glória do Senhor em nossas vidas. E o cristão ele não pode servir de vergonha para o Senhor. A atitude de fé, o testemunho de fé do cristão tem que ser um testemunho de fé verdadeira composta por uma pessoa que está cheia da glória e do poder de Deus. Louvado seja Deus. Você não pode ser nem fria nem morna, mas tem que ser uma pessoa avivada. Aleluia. Está passando por uma crise financeira? O Senhor não tem culpa disso. Esteja firme. Está passando por um problema familiar? O Senhor não tem culpa disso. Seja firme. Está passando por um problema emocional, alguma coisa assim? O Senhor não tem culpa disso. No momento de adorar, no momento de glorificar, no momento de falar com o Senhor, no momento reservado para adorar, glorificar e meditar na palavra, é sagrado e inegociável. Aleluia. Participar de uma adoração ao Senhor é inegociável, é prioridade em nossas vidas. Tem que ser prioridade em nossas vidas. Louvado seja Deus. Porque é isso que o Senhor espera de nós. É isso que o Senhor deseja de nós. Testemunhas vivas de um Cristo vivo. Testemunhas eficazes de um Cristo eficaz em nós. Louvado seja Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, está escrito assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Buscai o Espírito Santo para que você seja uma testemunha legítima de Cristo. E ser testemunha de Cristo não é uma condição, é uma obrigação. Porque isso que Lucas escreve aqui em Atos dos Apóstolos é uma carta
escrita por Lucas para o jovem presbítero Timóteo. E ele fala a respeito aqui da necessidade de um revestimento espiritual, de uma presença do Espírito Santo na vida do crente, para que o crente seja uma testemunha fiel e eficaz de um Cristo ressuscitado. Aleluia. Portanto, ser testemunha não é privilégio, nem é condição. É um chamado. Aleluia. É um chamado do Senhor para todos nós. Por que Deus permite que passamos por algumas provas, por alguns momentos difíceis da vida? É para que o mundo olhe para nós e fale: dessa vez essa pessoa se arrebentou. Dessa vez essa pessoa não se levanta mais. Dessa vez essa pessoa não será mais a mesma. Mas aquela pessoa que está passando por prova, está passando por luta, firme no Senhor, essa pessoa vai se levantar, essa pessoa terá o respaldo do Senhor, e aqueles que viram caído vai vir em pé, aqueles que viram chorando vão ver sorrindo. Aqueles que viram em apuro vai ver firmado na rocha. Aleluia. Portanto, Deus permite algumas situações em nossas vidas para revelar a glória e o poder dele. E às vezes pagamos um certo preço para que Deus e para que o Senhor Jesus seja glorificado em nossas vidas. Aleluia. O privilégio de ser escolhido por Deus para dar testemunho da glória e do poder. Por isso, mesmo diante de lutas, mesmo diante de provas, mesmo diante de situações difíceis, nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada pode nos distanciar da glória do Senhor. Nada pode impedir que nós seguimos firmes nessa fé. Louvado seja Deus. E nada pode impedir que nos apresentemos ao Senhor com alegria para glorificar o nome dele. Aleluia. Aleluia. Ser testemunha de Cristo é ter um forte testemunho pessoal. Uma coisa é você dizer: olha, na Bíblia fala que aconteceu isso e isso a um personagem lá, e aquela pessoa creu no Senhor Jesus e foi abençoada. Amém. Isso é um bom testemunho, sim, está escrito na Bíblia. Só que se esse testemunho for acompanhado do testemunho do crente, ele chama mais atenção. Por isso somos chamados para isso. E aí o crente vai dizer: na Bíblia conta que aconteceu isso com uma pessoa, e isso aconteceu comigo também, e assim como lá na Bíblia diz que aquela pessoa triunfou, confiante e esperançoso no Senhor, eu também triunfei, confiante e esperançoso no Senhor, venci, e você também pode vencer. Isso é ser testemunha de Jesus. Isso é ser testemunha de Jesus. Ser testemunha de Jesus é refletir a palavra dele. É refletir a palavra dele. No meio desse culto eu falei de algumas lideranças aí que se dizem cristãos, que se dizem falando em nome do Senhor, mas as atitudes são antibíblicas. As atitudes vão contra o Evangelho de Jesus Cristo. Quem é o mentiroso revelado na Bíblia? O diabo. Portanto, não pode haver mentira. Aleluia. Não vem mentira da parte de Deus. Deus não vai dizer uma coisa aqui na Bíblia e dizer outra para outra pessoa. Não vai. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é firmado em verdade. Louvado seja Deus. E o nosso testemunho pessoal, ele é forte o suficiente para a glória do Senhor. Porque o dia que encontrarmos alguém doente, nós podemos dizer: o Senhor cura. Como assim? Porque
Porque ele curou a mulher do fluxo de sangue, ele curou o cego, ele curou o paralítico, e ele me curou também disso. Isso é testemunho pessoal. Aleluia. Podemos citar os exemplos da Bíblia, sim, mas devemos citar também os nossos exemplos, as nossas superações, as nossas vitórias. Como passamos pela prova firmado na fé, sem ser frio nem morno, mas sendo quente e avivado o tempo todo. Sendo quente e perseverante o tempo todo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Refletir o testemunho pessoal, refletir a palavra do Senhor, refletir, aleluia, uma fé legítima e verdadeira é o chamado para todo crente. Alguns têm habilidade para cantar, tocar instrumentos, alguns têm habilidades para pregar no púlpito, e outros têm habilidades para pregar em todos os lugares. Alguns têm chamados diferentes, mas o chamado de ser testemunha de Jesus é para toda a igreja. Mas o chamado para ser uma testemunha eficaz do Cristo vivo é para todos. Louvado seja Deus. E não há nada que possa impedir que o Senhor seja louvado e glorificado em nossas vidas. Tem coisas que hão de acontecer. O inimigo pode tocar na saúde, o inimigo pode tocar nas finanças, o inimigo pode tocar nas emoções, o inimigo pode tocar na moral da pessoa, pode tocar em várias situações da vida com a pessoa, mas tem uma coisa que ele jamais vai poder tocar. Uma coisa que jamais ele vai poder te impedir, que é de glorificar o Senhor. Que é de ser amado pelo Senhor. O amor de Deus para contigo, o inimigo não pode tocar. Portanto, a nossa adoração ao Senhor, a nossa glorificação ao Senhor tem que ser recíproca e verdadeira. Assim como Ele não abre mão de nos amar, assim como Ele não abre mão de nos querer, de perdoar, de nos tolerar. Nessa fase de regeneração em que nós estamos passando, assim como Ele é longânimo nisso, nós também temos que ser longânimos em glorificar. Aleluia. O ser testemunha de Jesus envolve uma mudança na nossa vida, uma mudança no nosso caráter, uma mudança no nosso ser, uma mudança no nosso jeito de falar, no nosso jeito de pensar, no nosso jeito de observar as coisas, no nosso jeito de interpretar o mundo. E por isso temos que buscar essa intimidade com o Espírito Santo, por isso temos que buscar essa aliança com o Espírito Santo, essa comunhão próxima com o Espírito Santo, porque é Ele que traz a revelação do Senhor para nós. É Ele que traz a revelação do Senhor para nós. E todos nós fomos chamados para ser testemunhas de Jesus. E não podemos abrir mão disso. Louvado seja Deus. Porque se Ele nos chamou para isso, Ele nos capacita para isso. Ele não chama os capacitados, Ele capacita os que Ele escolhe. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. O poder da ressurreição de Jesus, a testemunha da ressurreição de Jesus, deve ser dada por nós, pelas nossas superações, pela nossa transformação de vida, pela nossa mudança de vida, pela nossa transformação de vida. Assim seremos testemunha de Jesus. Assim seremos testemunha de Cristo. No Evangelho, conforme escreveu Lucas, no capítulo 2, versículo 38, fala que Ana e Simeão foram
visitar Maria quando Jesus nasceu. Aleluia. Simeão, ao ver o menino, ele se alegrou. O Espírito Santo revelou para ele: esse é o Messias. Esse é aquele que os profetas anunciaram. E aquele homem se alegrou ao ver aquela criança, porque ele já era velho e esperava por esse tempo. Esperava por esse encontro, de ver, aleluia, o Salvador. E quando ele viu, ele falou: agora posso morrer em paz, porque vi o Salvador. Ele deu testemunho. Louvado seja Deus. Ele deu testemunho. Quando Jesus ainda era pequeno, e foi por uma revelação do Espírito Santo. Para que você seja uma testemunha eficaz, você tem que estar em unidade com o Espírito Santo. Para que você dê um testemunho eficaz, você tem que estar em comunhão com o Espírito Santo. Porque assim ele vai te inspirar. Porque assim ele vai te dar esse caráter novo, essa condição nova, para que você possa ser uma testemunha de um Cristo vivo e ressuscitado. Aleluia. No Evangelho de João, capítulo 20, fala do primeiro testemunho de do Cristo ressuscitado. Foi quando Maria Madalena foi lá ungir no túmulo, que era uma tradição. E ao chegar lá, viu a pedra colada. E olhou e viu que o corpo dele não estava lá. E nisso apareceu para ela um varão de branco que disse: ele não está aí, ele ressuscitou. Assim também nós temos que dar o testemunho de um Cristo ressuscitado. Assim também nós temos que dar testemunho de um Cristo que não está morto nem crucificado, mas ele foi crucificado para o perdão dos nossos pecados, e hoje ele está vivo, e hoje ele reina, e hoje ele está junto com o Pai no trono. Mas ele também tem um trono, e ele quer dividir esse trono conosco. O que significa dividir um trono conosco? Significa dividir esse poder conosco, dividir essa glória conosco. Se nós não somos capazes de glorificá-lo com alegria, se nós não temos fé o suficiente, se nós não temos uma maneira de entronizar com ele, que testemunho que nós daremos? Que prova que nós daremos de Cristo ressuscitado? Aleluia, louvado seja Deus. E não só Maria, mas os discípulos no caminho a Emaús, eles também testemunharam Cristo ressuscitado. E não somente eles, mas também Pedro e os outros discípulos que estavam em Jerusalém. Mas não somente esses, mas Tomé, que duvidou dos outros, ele não só apareceu, mas mostrou as marcas dos cravos nas mãos. E não somente esses, mas em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6, o apóstolo Paulo escreve que 500 pessoas viram de uma só vez o Cristo ressuscitado. E não somente isso, mas a Bíblia também nos fala que além do Cristo ressuscitado, outros personagens do Antigo Testamento ressuscitaram com ele e ficaram em Jerusalém durante os 40 dias em que esteve dando testemunho da sua ressurreição. Esses santos do Antigo Testamento deram testemunha do Cristo ressuscitado. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, relata a conversão de Paulo. A conversão daquele homem que estava a caminho de Damasco, meditando na fé do jovem Estevão que tinha morrido. Meditando na fé daquele jovem que preferiu ser apedrejado até a morte. E enquanto ele pensava, ele refletia,
E Paulo era o que perseguia os cristãos, era o que comandava a guarda que apedrejava os cristãos, era o que comandava a guarda que chegava num culto como esse, mandava parar e sacava da espada e cortava tudo e quebrava tudo. De repente uma glória muito grande aparece e uma voz que não só Paulo ouviu, mas todos aqueles que estavam na comitiva com ele também ouviram, e disse: Saulo, Saulo. Ele disse: quem és tu? Eu sou aquele que tu persegues. Aleluia. Glória a Deus. E hoje ele também se revela a ti, gente. Glória a Deus. Não é em glória, como apareceu para Paulo, não literalmente como apareceu para Maria Madalena, para os discípulos de Caminho de Emaús, a Pedro e os outros discípulos de Jerusalém, a Tomé que estava duvidando, as 500 pessoas em Jerusalém. Aleluia. Mas ele também se revela como Cristo ressuscitado para você. Ele se revela como Cristo ressuscitado na sua vida, curando a sua doença, para que você possa dizer: Cristo está vivo, Ele ressuscitou. Que prova que você tem disso? Eu estava enfermo, não tinha solução para a ciência, orei, clamei e Ele me curou. Eu estava atravessando uma situação emocional muito difícil, eu orei, clamei, Ele ouviu a minha voz e me abençoou. Eu estava passando por uma crise assim, orei, clamei, confiei, Ele respondeu. Somente quem está vivo, ressuscitado, pode responder uma oração. Por isso saiba que você é uma testemunha eficaz. Por isso saiba que você foi chamado para dar testemunho desse Cristo. Alguns são vocacionados para as artes, para a música, para cantar, para pregar, para conduzir culto, para uma escola bíblica, mas todos são chamados para pregar o Evangelho a todos os povos e nações, aonde quer que esteja, em tempo ou fora de tempo, e também é chamado para dar testemunho de Cristo. Tenha um testemunho cristão, viva atitudes cristãs. Tenha um comportamento cristão e você será testemunha de um Cristo ressuscitado. E você será testemunha de um Cristo vivo. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Soberano Deus e amado Pai, a Ti damos graças e louvores. Adoramos e glorificamos a Ti. Bendizemos a Ti nesse momento.